Irmãos, eu queria saudar mais uma vez todos os que estão aqui nessa noite, não estiveram de manhã, já os saudei, mas expressar minha alegria muito grande de poder estar com os irmãos. Estava com saudade da igreja, a gente está mais para lá, mas o coração está mais para cá. Então, eu louvo a Deus por rever vários irmãos, e eu louvo a Deus por aqueles que oram. Irmãos, como é importante orar. Não se esqueça de orar pela obra de Deus. Aliás, nós criamos um movimento de oração, começou dia 14 de outubro do ano passado, chama Virada do Relógio. São 24 horas pessoas orando, nesse momento tem gente orando, na madrugada toda tem gente orando, enquanto você está dormindo tem gente orando. Então, com 790 pessoas orando 24 horas. Eu queria convidar você, e esta oração é direcionada, ninguém pode orar como quer, mas eu dou agenda hoje à noite, já vou lançar a agenda para essa madrugada, e o povo começa a orar já na nova agenda a partir das 6 da manhã. Tem sido uma bênção muito grande. Uma coisa importante, muitos me têm comunicado de que é uma das grandes bênçãos, porque a pessoa aprendeu a orar. Eu não sabia orar. E essa agenda é direcionada, o primeiro item dela nunca muda, é para Deus levantar obreiros. A gente tem os irmãos não têm ideia o que é a falta de obreiros no mundo. Nós fomos em Panamá e Guatemala, só que na América Central, nós temos 20 países, desde o Panamá até Belize temos 7 nações, fora as ilhas, que são países, temos 13 nações. A gente podia mandar para o Panamá 1000 missionários, nós temos um missionário na América Central. E estamos já encaminhando outro para Panamá também. Irmãos, realmente a falta de obreiros é uma coisa das mais visíveis dentro do reino de Deus. E Jesus disse, clamai, diz, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai. Um rogo não é nem um pedido simples, nem uma ordem, mas é um apelo ao coração. Jesus disse, apele ao coração de Deus, para que Deus levante os obreiros, para que ele se torne conhecido entre as nações. E como é importante, irmãos, nós estamos orando, eu queria lhe convidar para orar também. Você vai ter meia hora de oração, meia hora, não dá nem o primeiro capítulo da novela que você assiste. Nem meio capítulo, você tirar isso diante de Deus para orar, e cada semana nós temos, essa semana estamos orando pela Guiana inglesa, para Deus levantar a sua igreja, nós estamos orando para Deus eliminar o islamismo da face da terra. Deus pode fazer isso? O islamismo é uma pedra de tropeço no reino de Deus. Essa comunidade islâmica, estamos pedindo para Deus ter misericórdia, Deus abrir, as portas para que a igreja cresça, mas Deus às vezes tem que arrancar a erva daninha. Hoje no mundo a estatística é que eles matam cerca de 2.000 homossexuais por ano. Lá no Senegal, fomos no Senegal, na África, lá souber que tem um homossexual, eles já dão 5 anos de cadeia para ele, mas se souber da prática, eles matam a pessoa. Mas o islamismo é terrível, a bruxaria. Mas, irmãos, hoje no mundo eles matam cerca de 140 mil crentes por ano. A cada 5 minutos morre um crente por causa de Cristo. Depois nós começamos o culto, até agora, já mataram alguns cristãos. Mas, irmãos, a perseguição, portanto, é talvez a pior época da história. Mas é a época que a igreja está mais crescendo, como disse hoje de manhã. Onde mais a igreja cresce é na Nigéria. Eles chegam e atiram dentro da igreja, matando os crentes. Hoje me recebi um pequeno filme disso lá na Nigéria. Mas a igreja, onde mais cresce no mundo, a igreja. Onde se ataca o arsenal do diabo, das trevas, é claro que há reação. Não adianta viver paz e amor com o diabo, que não tem problema. Mas também a obra de Deus não cresce. Mas quando o evangelho abala as nações, a obra cresce, vem a perseguição como consequência. A grande tribulação em Mateus está no meio de um grande avivamento missionário. Só os irmãos lerem. Depois fala que o evangelho está pregado a todas as nações habitadas. Todo mundo habitado. Então começa a grande tribulação. É fruto da grande força missionária. E Deus tem abençoado a sua obra. Nós estamos em Caldas Novas com uma igreja cigana agora com 90 convertidos. De 2 anos para cá, nós temos já 90 ciganos convertidos. A comunidade escolheu Dário e a esposa para ir para o Instituto Bíblico,
para que seja o Dário o pastor deles. Ora pelo Dário, o Dário já estaria no instituto, mas quando for fazer o exame médico exigido pela instituição, no instituto lá, a descobrir que o Dário tem um problema sério de coração, tem um problema de válvula, então não podia, tem que operar do coração. Então, orem pelo Dário para que Deus o recupere, para que seja o primeiro pastor dos ciganos. E graças a Deus pela obra. Irmãos, eu queria convidar vocês nessa noite para que abram a Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Eu vou ler do versos 1 a 14, é um texto para mim muito importante, ainda mais pensando numa ocasião dessa, do mês de aniversário da igreja. A Efésios capítulo 3. É interessante que na história, Éfeso foi onde, segundo os estudiosos bíblicos, onde o cânon do Novo Testamento foi elaborado. Era a capital, era o polo da igreja na Ásia. Lá o Novo Testamento foi reconhecido canonicamente e foi também publicado em Éfeso. Então, essa igreja de Éfeso, é uma pena que ela se esfriou posteriormente. No futuro, Jesus mandou uma carta para aquela igreja e disse: eu tenho uma coisa contra vocês, vocês abandonaram aquele amor que vocês tinham por mim, pelo Evangelho. Eu fico pensando, meus irmãos, hoje uma grande crise é o esfriamento do coração. Mas Paulo escreve para uma igreja que amava profundamente as coisas de Deus naquela época. E Paulo, verso 1, fala assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro. Lá no texto mais original, falei, eu, prisioneiro de Cristo, né? Que fala, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que, ou uma vez que, tendes ouvido a respeito da dispensação ou da administração da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a graça, a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Amém. Quando estava lendo essa passagem, relendo, eu pude trazer à memória, eu estava, semana passada, entre os indígenas, lá da Missão Kaiowá. Hoje nós temos 33 igrejas entre os indígenas, na região de Dourados, daquelas cercanias também. E eu preguei em algumas igrejas. Lá você ia assim, para a igreja e alguém dizia que está o pastor dos missionários, então vai pregar. E já os índios já mandavam pregar, a gente pregava. É muito bom.
estar entre eles, mas eu tive o privilégio de visitar um dos membros da igreja, um casal de Caiuás. O homem tem mais de 80, se não me engano, uns 86 anos, a dona Maria também já. Mas eu fui à casa deles e eles compartilharam o que Deus fez na casa deles. Aquele homem vivia embriagado, os índios bebem muito. E esse homem, por longos anos, a esposa havia se convertido, mas aquele homem vivia embriagado dia e noite. E ele teve sérios problemas de saúde. Nesse tempo, Deus o chamou, Deus o regenerou, o chamou para conversão. E ele começou a contar a sua história. Ele já leu a Bíblia 13 vezes, depois de sua conversão. Enquanto ele parou várias vezes para chorar, enquanto compartilhava seu testemunho. É uma coisa emocionante, porque era realmente convertido. E ele chorou tanto. E o reverendo Benjamin estava comigo e disse o seguinte: por que o senhor está chorando? Eu falei assim: é o Evangelho. O Evangelho entrou na nossa família, o Evangelho mudou minha vida, mudou toda a família. Todos os filhos dele são convertidos, é uma família grande. E ele chorava, dizendo: é a bênção do Evangelho. Eu sempre que leio esta passagem, alguma coisa pode me ferir ao coração, de pensar na bênção que é o Evangelho. Irmãos, também que o Evangelho, ele é tão glorioso. Nós que nascemos na igreja, nós que já estamos, às vezes, no Evangelho há algum tempo, a gente, às vezes, irmão, nós estamos mais assim, amigos do Evangelho, mas nós não conhecemos o que é o Evangelho. Há muita gente que está na igreja, são bons amigos de Cristo, bons amigos do Evangelho, mas você nunca teve uma experiência profunda do que, de fato, é o Evangelho. A gente se acostuma com o sagrado, vive na igreja muitas vezes, mas parece que aquele gosto, aquele sabor do Evangelho não há mais. Às vezes temos pessoas que estão na igreja hoje, pessoas mais novas, mas muitos já se foram, porque o Evangelho perdeu para eles a graça. Mas Paulo, quando nessa passagem, ele escreve para os irmãos de Éfeso, eu queria que os irmãos conservassem a Bíblia aberta, se puderem, para acompanharem o texto bíblico. Paulo fala do Evangelho como algo da graça. E se irmãos olharem a palavra graça, que é muito forte nesse texto, e eu pensei que esse texto nada mais quer dizer do que a graça do Evangelho. Quando uma igreja está fazendo 51 anos, os irmãos precisam cada vez mais se aprofundar nas suas raízes e estarem cada vez mais buscando a grandeza desse Evangelho e pensando na graça de Deus a nós, por meio desse Evangelho. Que Evangelho gracioso, é isso que Paulo fala. E há algumas coisas muito importantes nesse texto. O Paulo começa dizendo o seguinte, que por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Depois no final, verso 14, diz: por essa graça por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo vivia diante de Deus de joelhos por causa desse Evangelho. A palavra que o tradutor colocou, por esta causa, na língua do Novo Testamento, é a mesma palavra que temos aí, por exemplo, no versículo 7, e depois, mais em alguns locais, essa palavra causa, ela, na verdade, no original, quer dizer graça. Paulo diz: por esta graça, eu, Paulo, prisioneiro, até a prisão de Paulo. Paulo está envolvido nessa graça. Eu recebi um convite assim muito estranho, vou fazer um culto no sábado que vem. Tem uma moça, uma senhora, até esposa de um pastor, o pastor também perdeu um gosto do Evangelho, então não está mais pastoreando, vai às vezes na igreja, mas a Isabel, mas que pessoa, sabe, que ama o Senhor Jesus. Quando eu fui pastor lá, numa igreja zona rural, perto de Patrocínio, anos atrás, essa moça teve algum problema na vida e foi disciplinada. Eu nunca vi uma pessoa disciplinada submeter-se tanto a Cristo naquele tempo. Ela chorava, o dia da restauração dela, ela chorou tanto. Agora apareceu com um tumor do pâncreas. Está no fígado, já está espalhado no corpo dela, com um câncer terrível. E ela me convidou para sábado que vem pregar num culto de ação de graça, que é adorar o Senhor para a enfermidade. O que faz uma pessoa enxergar as coisas, até o câncer, dessa forma, é a graça do Evangelho, é essa cosmovisão, essa forma, o que está por trás para enxergar essa enfermidade,
e fazer até um culto de adoração ao Senhor na enfermidade. Isso, irmãos, isso por trás disso está a graça do Evangelho. E Paulo diz, por esta graça eu me coloco de joelhos diante do Pai. Por esta graça, o povo de Deus é um povo privilegiado. Lá no versículo 15, Paulo fala, o Pai de quem toma o nome toda a família no céu como sobre a terra. Eu já estive em alguns lugares, países islâmicos, e quase todo homem chama-se Mohammed. Mohammed quer dizer Mohamed, José João, Mohamed fulano, Mohamed fulano. Aqui Paulo diz que da nossa assinatura também tem José João de Deus, tá? Gedar de Deus, outros de Deus, todo mundo carrega o nome de Deus na sua assinatura. Que privilégio, fazemos parte da assinatura de Deus. Então Paulo trata desse evangelho como sendo uma grande expressão da graça de Deus. E nessa passagem, Paulo fala de duas coisas importantes. A primeira, irmãos, fala da graça, da revelação do evangelho. Os irmãos podem ver essa primeira parte. Paulo diz, por esta causa, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por esta graça, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação, ou da forma de Deus administrar a história da redenção, a dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me fora dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas por meio do Espírito Santo. A saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, na língua original, co-corpo, e então cordeiros, co-corpo e co-participantes das promessas em Cristo Jesus por amor, por meio do Evangelho, o qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus. Paulo fala então da graça de Deus revelar para o mundo o Evangelho. É claro que, irmãos, nós não podemos participar dessa revelação. Paulo fala que os únicos que foram canais revelatórios desse Evangelho foram os apóstolos e os profetas neotestamentários. Os profetas veterotestamentários, eles apenas participaram de algum vislumbre desse Evangelho. O que os profetas profetizaram, eles mesmos não sabiam a dimensão do que eles profetizaram, porque era uma revelação parcial. O apóstolo Pedro fala disso, que os profetas, eles profetizavam no Antigo Testamento, e agora pesquisar qual seria, de fato, a consequência do que eles falaram. Lá em Pedro está assim. Mas agora, Paulo diz que outrora fora assim, mas agora, Paulo diz, agora Deus começou então a trazer por meio dos profetas, dos apóstolos e dos profetas neotestamentários, profetas inspirados, eram canais revelatórios, e agora Paulo diz, especialmente Deus lhe concedeu a senha do mistério do Evangelho. Paulo foi o apóstolo assim, a gente chama apóstolo 10º, porque depois dos 12 veio o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo foi o grande profeta, o apóstolo Deus escolheu para poder ser o grande canal revelatório desse Evangelho para os gentios. Irmãos, Paulo fala então do privilégio do mundo receber, por meio dos apóstolos e dos profetas, a graça da revelação do Evangelho. A graça de os apóstolos e profetas revelarem para o mundo o mistério do Evangelho. O que é mistério do Evangelho? O mistério de Cristo, a carta de Paulo aos Colossenses usa muito esse termo, mistério de Cristo. A palavra mistério para nós significa uma coisa oculta, uma coisa misteriosa. Mas para a Bíblia, para o Novo Testamento, a palavra mistério é aquilo que estivera nas gerações passadas, até o período apostólico, até a vinda de Cristo de fato, mas especialmente até o período apostólico, isso fora oculto às gerações. O que é isto? É o plano que Deus tinha para os povos, o plano que Deus tinha para o mundo, que Ele criou, para os homens que Ele criou. Esse plano que estava oculto no coração de Deus e que nunca foi revelado na sua totalidade ao mundo. Deus usou profetas do Antigo Testamento, Deus usou pessoas, especialmente os profetas, para que trouxessem alguns vislumbres dessa revelação. Por exemplo, Deus chamou Abraão, mandou que ele saísse dali, porque seria pai
de nações. Isso é parte. Então, que o evangelho seja entregue para as nações, isto fazia parte desse vislumbre dos profetas do Antigo Testamento. Eles puderam enxergar parcialmente essa revelação de Deus. Mas o que Paulo disse que foi de fato a coisa gloriosa, que a partir dele, que não estava tão claro, é que a partir da vinda de Cristo, a partir da revelação do mistério, agora nem judeus formam a igreja, nem gentios. É como Deus eliminasse esses dois nomes, e agora Deus forma uma nova comunidade, chamada de igreja, com judeus e gentios. Alguma coisa nova. Deus não só fez um ajuntamento do passado, mas que agora todas as nações gentílicas agora fazem parte da igreja. Deus cria a igreja. Por meio, não só Deus fez um ajuntamento, mas Deus cria uma nova comunidade. Ninguém sabia disto. Os judeus achariam que fossem judeus eternos. E nunca imaginaram que Deus ia eliminar a nação judaica na sua história, com o povo de Deus. Lá em Ezequiel, Deus já não mais conta com Israel como nação de Deus. Deus abandona o povo, Deus corta o povo da aliança. Deus vai trabalhar para que venha uma igreja, um novo povo. E muitos profetas já visualizavam isto. E agora o que Paulo entende como uma grande graça de Deus é que Deus anula esse povo que na verdade era inimigo do passado. Os judeus tinham tanto ódio dos gentios que diziam na sua literatura que Deus criou os gentios para servir de combustível para o inferno. Como é que uma igreja pode viver junto, sabe, assim, com esses dois povos, né? Um povo que não ama o outro. Deus elimina esses dois nomes e Deus cria uma nova comunidade, agora que não mais judeu e nem de gentio, mas o seu povo, a igreja, usando tanto judeus quanto gentios no seu plano. Paulo diz, isto foi uma chave do mistério. Então agora os dois podem viver juntos, porque na verdade aqui no verso 6, Paulo fala a saber que os gentios também são agora da mesma altura. Aqui não é que são convidados a participar, mas essa expressão que são co-herdeiros. Tanto judeu como gentio estão na mesma graça, membros do mesmo corpo de Cristo. Não é só uma aproximação, mas um novo povo. E também, agora, Paulo fala, todos são, na verdade, participando da mesma promessa de Deus. Paulo chama isso de a graça do Evangelho, que foi agora revelado a partir da vinda dos apóstolos, dos profetas neotestamentários. Irmãos, quando nós olhamos para a história bíblica, a gente precisa até hoje se lembrar, e com muita gratidão, que Deus nos doou esse Evangelho. Deus revelou tudo para o mundo por meio dos apóstolos, dos profetas. Deus revelou tudo que é suficiente por meio dos apóstolos e profetas para o mundo. Nós recebemos o Evangelho pregado para nós, mais de um Evangelho revelado do passado. Se Deus quisesse manter esse segredo eterno, Deus o manteria. Contudo, Paulo disse que Deus deu a graça de revelar esse Evangelho para o mundo. Se há uma igreja hoje, a sexta igreja, porque um dia no passado, Deus revelou, sabe, com essa senha apostólica, Deus revelou o Evangelho, e Deus criou uma igreja nesse lugar, porque Deus um dia revelou esse mistério eterno, aquilo que estava conhecido só no coração de Deus, na eternidade, mas Deus abre o seu coração para o mundo, e nesse plano dele, Deus disse que queria criar uma igreja. Aqui Deus pode levantar tanto judeus quanto gentios, e ninguém mais judeu nem gentio, segundo Paulo, mas uma nova comunidade, a igreja do Senhor Jesus. Nós somos uma pequena parcela, nós somos uma pequena célula da igreja que está no mundo, graças a Deus. Estamos interligados, ligados. A gente, como é gostoso, eu estava dando um curso agora em dezembro, entre os quechuas lá dos Andes, no Peru. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, como esse povo, estava dando um curso de exegese lá no seminário, chama o seminário CELA, Seminário Evangélico de Los Andes. Esse seminário, os alunos todos quechuas, só se fala quechua lá, claro, se fala em espanhol, mas entre só o quechua. Mas como aquele povo ama Jesus Cristo, até nos pediu um missionário da PMT, já mandaram uma carta, porque a PMT manda um missionário só para ser professor do seminário, para ensinar como é que planta a igreja e a visão missiológica.
Então, Deus está abençoando as igrejas entre os quechuas, sabe? E eles conhecem o mesmo Jesus, têm a mesma paixão por Cristo que nós temos, porque também o Evangelho foi revelado aos quechuas do Peru. Que coisa gloriosa. Paulo, então, diz que esse é o Evangelho da graça. E Paulo diz, por esta causa, por esta graça, por causa desta graça, da revelação do Evangelho, Paulo diz, a própria prisão dele, ele vê como uma forma de Deus usá-lo para revelar esse Evangelho para os povos. Uma coisa incrível, irmãos, se os irmãos olharem, especialmente a carta aos Filipenses, Paulo foi para uma cadeia onde ele evangelizou e todos se converteram, todos os militares de elite de César se converteram. E ele fala dos demais da prisão, Paulo estava ali e ele manifestou esse Evangelho tanto para a polícia quanto para todos aqueles que estavam na prisão, inclusive Onésimo está lá. E segundo que entendemos que Paulo escreveu, todos os crentes, que eram muitos, todos os presos, que eram muitos, todos se convertem enquanto Paulo está na prisão. E ele faz da prisão uma motivação para tornar o Evangelho conhecido. E ele chama, eu tenho essa graça de ser prisioneiro de Cristo para revelar também aos presos esse Evangelho. Que coisa tremenda. Deus anda períodos difíceis da vida de Paulo. E Paulo está preso, escreve essa carta aos Efésios, escreve a carta aos Filipenses, escreve a carta aos Colossenses, escreve a carta a Filemão. Que bênção! Se Paulo não tivesse preso, quem sabe nós nem teríamos essas cartas. Mas Paulo chama tudo isso de graça. A graça é até de ser preso. A gente reclama por causa de uma dengue, uma gripe. Por lá não, Paulo está dando graças e vê a própria prisão dele. Pensando na dimensão do Evangelho, da graça de Deus, da obra de Cristo, Paulo diz então que ele é prisioneiro nem de César, ele é prisioneiro de Cristo Jesus. É a forma de ver as coisas com esta graça por trás, essa cosmovisão da graça. Cosmovisão é quando você enxerga e por trás a sua maneira de enxergar. A visão é formada com o que está por trás. Então, Paulo diz que essa visão dele, na verdade, é por causa da graça de Deus. Até a própria prisão dele é vista como meio de Deus operar na revelação do Evangelho. Que coisa tremenda. Graça da revelação do Evangelho. Mas, irmãos, ao falar da graça, Paulo também, a partir do versículo 7 especialmente, não apenas a graça de Deus nos revelar o Evangelho, mas fala da graça também de podermos ministrar o Evangelho. Aqui a igreja participa. Ninguém participa da revelação de Deus, só os canais apostólicos. Quando Cristo veio operando sinais e milagres. Todo sinal é por causa de um milagre. Nem todo milagre é um sinal, mas todo sinal depende de um milagre. Há uma diferença na Bíblia. E no período apostólico, período de revelação desde o Antigo Testamento, há muitos sinais. E qual o objetivo? O milagre é uma intervenção de Deus para transformar algo assim, totalmente diferente, fora da norma da metodologia humana. Deus intervém, Deus faz um milagre. Milagre é uma transformação de Deus. Deus quiser fazer desse púlpito de ferro aqui um picolé, poderia, não vai fazer, mas se ele quisesse, poderia isso. É um milagre. É uma intervenção de Deus. O sinal é uma intervenção, mas para autenticar o progresso e a vida do reino de Deus. Isso é o sinal é autenticatório, o sinal é revelatório, o milagre é eterno. Enquanto houver Deus, eu creio que no céu vai ter muito milagre, não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai ser sempre o mesmo. Deus vai ser eternamente poderoso e Deus pode intervir quando Ele quiser. Deus é um Deus eterno de milagres, mas Deus não é um Deus eterno de sinais, porque no projeto de Deus, os sinais acontecem dentro do período revelatório. Então, nos dias apostólicos, muitos sinais aconteceram para autenticar a chegada do reino de Deus, e o reino de Deus foi inaugurado em Pentecostes. Com o período que se encerra da revelação, quando a Bíblia está completa, os milagres continuam, mas os sinais param, porque não há mais razão de sinais. O grande sinal de Deus para o mundo é a palavra de Deus revelada. O reino de Deus já foi inaugurado e a palavra foi dada, a igreja foi criada. E Deus continuou fazendo grandes milagres, mas sem objetivo de sinais, porque a revelação de Deus está completa, Deus não tem que mais autenticar nada para o mundo.
Deus já deu a sua palavra como autenticação. O maior sinal é Cristo com a sua palavra. Mas, meus irmãos, além dessa graça de revelação do Evangelho, Paulo então fala da graça da ministração do Evangelho. Verso 7, os irmãos acompanhem, por gentileza. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça, minha palavra do versículo 1, o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos. A palavra menor significa o mínimo do mínimo. Paulo era tão grande, a gente tem quase inveja do apóstolo Paulo, uma santa inveja. Pois Paulo diz, eu sou o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo. Tem a impressão que Paulo olhava quando ele era perseguidor da igreja, quando ele foi perseguidor da igreja, e Paulo foi um homem tão grandioso. Mas Paulo diz a mim, o mínimo do mínimo de todos os santos, os crentes, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Graça de pregar. A gente vê, eu tenho visitado alguns irmãos que estão em lugares um clima muito quente. Eu estive em Guiné-Bissau e depois Senegal. A gente vê, nós temos 7 famílias missionárias em Guiné-Bissau. Nós temos um missionário, o Rogério, que já teve 41 malárias. Eu fui para lá, levei remédio de todo jeito, e antes de sair, eu ganhei um kit africano, que é sossega-leão para malária. Se eu pegasse malária, com 3 dias a malária já está derrubada. É muito forte, está lá na minha gaveta, porque graças a Deus não peguei malária, porque vocês oraram, não é? Irmãos, mas é um desafio, e um clima tão quente. Eu estava dormindo numa casa, cada dia eu dormi na casa do missionário para ficar com eles. E lá em Guiné-Bissau não tem luz elétrica, é muito raro ter luz elétrica, é um prêmio, é muito difícil. Então, muitos não têm em casa. Uma das nossas missionárias não tem luz elétrica. Os demais têm porque fizeram, algumas igrejas doaram, deram oferta, fizeram o sistema solar. Lá o sistema solar faz funcionar a geladeira, 12 volts, a ventilador, sabe? Então tem, mas tem alguns lugares que não tem como. Eu fiquei dormindo lá na casa da missionária, 40 graus, sem ventilador, um clima úmido. Sabe que eu orei a Deus, Senhor, me ajuda a passar a noite, nem que seja acordado, eu não sei se eu vou aguentar, me ajuda, Senhor. E Deus me abençoou, eu até consegui dormir um sono, não foi tão longo, mas consegui dormir. Não entrava vento nenhum, não tinha ventilador, não tinha energia, tudo escuro. E aqui a mulher está tantos anos lá, com muita alegria servindo a Deus. Gente, você esquece de problemas, esquece de calor, e os missionários estão lá servindo ao Senhor naquele clima tão terrível, cheio de mosquito e malária, sabe, fora da família. Mas em Gabo, por exemplo, em Gabo nós temos uma escola dominical com 450 crianças, só em Gabo. Deus está fazendo uma obra tremenda, sabe por quê? Pela presença dos nossos irmãos. E eles se sentem tão agraciados por poder compartilhar o Evangelho naquele clima tão inóspito. Alguém disse que se, ao invés de você ir na Disneylândia, lugar tão chique, ali em Orlando, se você fosse na África, você voltaria muito mais crente do que ir na Disneylândia, sabe? Fazer um turismo na África, lá onde o calor é de 40 graus, clima úmido, cheio de pernilongo e de malária. Você volta muito mais santo do que você ir na Disneylândia, alguém disse, né? E é verdade, você volta com o coração fervendo, sabe, de amor pela obra, quando você vê esse povo que está ali com tanta dificuldade, mas com o privilégio de pregar. No Panamá, um pé de alface custa $5. Imagina o que é sobreviver. Olhamos na geladeira missionária, não tinha quase nada. A gente leva alguma coisa de sobrevivência, a gente doou, ali foi comigo, nós doamos, sabe, para a gente estar com o missionário. Depois eu convidei para no restaurante, e esse lá tão feliz. Eu já teve 3 isquemias cerebrais, estava lá, teve isquemia cerebral, voltou para lá, por amor à obra. A família é uma bênção ali no Panamá. Gente que não quer perder o privilégio de ser usado por Deus para compartilhar, para pregar esse evangelho. Paulo fala então, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus em mim, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, a mim o menor dos menores, o mínimo do mínimo, me foi dada essa graça de pregar o evangelho. Mas como a gente poder aproveitar tanto essa graça de Deus,
se a gente tivesse alegria maior em Cristo. A gente pregava todos os dias, a gente pregaria, a gente compartilhava esse evangelho todos os dias. Mas é provável, você está aqui, você canta na igreja, você está aqui, sabe, participando do curso, você nunca levou uma vida para Cristo. Gente, coisa mais triste. A coisa mais triste é você estar na igreja a vida inteira, você nunca levou uma pessoa a Cristo Jesus. Lá em Guiné-Bissau apareceu uma mulher, algumas coisas assim tão miraculosas. É muito pobre, a única coisa que dá naquele país é caju. O pessoal nem chupa o caju, joga o caju fora e só pega a semente para vender. O pessoal não sabe chupar caju, não tem fábrica de caju, o país todo coberto de pé de caju. Lá em Pegates começou uma igreja debaixo de um pé de caju, eu estive lá, e a família não é crente, a família, onde começou a igreja, a família construiu uma casinha para ser a igreja. E eles não iam à igreja, um ficava lá, assim, a mulher ficava dentro de casa, o marido ficava ali perto escutando, mas não entravam. Mas ele fez o templozinho lá para a igreja. Mas começou debaixo de um pé de caju no quintal dele. Uma mulher foi 18 quilômetros para apanhar caju, mas muito pobrezinha. E lá tem essas najas, eu estava dentro do carro, não tinha perigo, mas essa mulher ia a pé. Agora aparece essas najas, levanta o pescoço lá, eu vou estar dentro do carro, estava seguro. Mas aquela mulher, eles vão a pé apanhar caju. Essa mulher crente, começou a apanhar caju, começou a evangelizar. Uma família se converteu. Ela foi na outra família, a família se converteu também, e foi atrás do missionário Rogério. Diz, vai plantar uma igreja lá, porque eu falei de Jesus para essa família e se converteu. Falei para Jesus, para outra família e se converteu. Vai, você tem que plantar uma igreja. Deus está mandando você plantar uma igreja lá. O Rogério é muito cheio de coisa. Ele disse, minha irmã, vai para outro pastor, porque não dá para plantar. Ela foi no outro pastor, o pastor também disse que não podia. Ela voltou e disse, o senhor não pode ser rebelde a Deus, você tem que plantar uma igreja. Foi para o Rogério. O Rogério foi lá e plantou uma igreja naquele lugar. A gente tinha inaugurado o templo agora, eu estive lá. Um templo é simples, mas na foto está muito bonito. Está cheio de gente, que uma mulher foi apanhar caju. E evangelizou 2 famílias. E está cheio de crente ali em Pegateço. Sabe? E que coisa tremenda. Esse privilégio de pregar. Eu preguei em Gabo e uma mulher me foi apresentada. Assim, com um pano na cabeça, a forma bem africana. E alguém disse, eu quero te apresentar uma senhora. É recém-convertido na igreja. Essa mulher, Deus usa certas coisas, não é que é norma. Aqui a mulher é líder de um terreiro, vamos dizer assim, lá da casa dela. A mulher era líder, sabe, de feitiçaria. Mas essa mulher, enquanto dormia, ela teve um sonho. No sonho, diz que apareceu Jesus no sonho, diz, você vai procurar um pastor logo se levantar, que você vai ter que ser crente. Ele levantou, lá eles marcam até a hora da conversão. Fala assim, eu vim cá para me converter. Eles marcam até o horário. E a mulher levantou-se e foi procurar o nosso pastor. E disse, eu vim aqui para me converter, porque Jesus mandou vir cá, eu sonhei com ele, ele me falou, vim cá. A mulher deixou tudo, se converteu, está lá na igreja, não perde um culto. Gente, como é que o evangelho é tão atraente? Que coisa tremenda. E a graça, alguém, quando prega, Deus faz a sua obra. E Paulo fala desse privilégio de pregar o evangelho, de compartilhar esse evangelho. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar o evangelho. Aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo fala dessa graça, ele diz que os apóstolos revelaram um evangelho que é um evangelho insondável de riquezas. Essa expressão é tão interessante. Essa palavra insondável é que ninguém pode, na verdade, achar a pista. Essa expressão que está de acordo com o original bíblico, ninguém pode encontrar a pista da riqueza que tem esse evangelho. Vamos atualizar, ninguém pode achar a senha, ter a senha para a entrada na riqueza desse evangelho. Ninguém jamais pode entender a grandeza, não se pode sondar, a expressão insondável é uma boa tradução, não se pode jamais averiguar ou sondar o quanto esse evangelho é rico. Eu tenho a impressão que algumas coisas Paulo podia pensar, que Paulo fala em outros lugares. Pense, por exemplo, no perdão de Deus para o pecador. Alguém sai debaixo da ira de Deus. Alguém condenado. Mas sai da ira de Deus, agora pode estar em comunhão com Deus, agora pode participar da obra de Deus. Alguém pode ser trazido agora para se membrar o corpo de Cristo. Isso muito mais. Paulo diz, como fosse isso o mínimo,
da riqueza, a esperança futura que o Evangelho traz, Paulo diz, ninguém pode achar a pista da riqueza desse Evangelho. Paulo diz, como é que eu não posso deixar de dar graças a Deus, de entender essa graça, de pregar esse Evangelho, que ninguém tem a pista dele, quanto à sua riqueza. São insondáveis riquezas. Fico pensando, meu Deus, por que a gente é tão frio na igreja? Por que a gente não quer quase nada com Deus? Falhar de um culto, de ouvir a palavra de Deus, é uma coisa tão simples. A gente troca o Evangelho por programas sociais. Por que a gente é tão distante de Deus? Parece que nós perdemos o gosto desta riqueza que o Evangelho traz para nós. Paulo fala do privilégio de participar desse Evangelho, de divulgar esse Evangelho que, na verdade, é uma demonstração dessa riqueza de Deus, ainda que jamais alguém pode perscrutar o total dessa riqueza. É uma coisa insondável. Pode dizer, como é que eu posso deixar de pregar esse Evangelho? Deus me deu a graça de pregar, enquanto alguns têm vergonha. Você que é universitário, você está lá tentando se esconder na multidão. Por que você lá no meio dos universitários, na faculdade, que é pagã, por que você não levanta a voz e fala do privilégio desse Evangelho? Você tem vergonha de Cristo. Você nunca encontrou a chave da graça de Deus. É quase que ser crente é um peso. Talvez nosso coração pecador diga, por que eu tenho que ser crente? A gente se perde no meio da multidão. E Paulo fala da graça, não só de ter esse Evangelho manifestado, revelado, mas a graça de poder pregar esse Evangelho. Irmãos, quando uma igreja deixa de ser missionária, essa igreja perdeu toda a visão, ela é míope com respeito à graça de Deus. Irmãos, missão não é só depositar dinheiro enquanto missionário, vocês amarem a Cristo essa obra. Dinheiro é a menor coisa. O nosso coração é tão materialista, sabe, que a gente pensa que dinheiro é mais uma coisa matemática para a missionária. Não, irmãos. Pense na graça do Evangelho. Para fazer missões, uma igreja missionária, ela precisa entender a graça. Os pastores precisam entender. Igreja só missionária se o pastor for missionário. Às vezes o pastor, ele não é contra, mas não é a favor, ele é uma pessoa indiferente. Ele deixa o grupinho missionário fazer, mas ele mesmo não leva a igreja a fazer missões. Isto, irmãos, é um pecado contra Deus dos pastores, nós pastores. Uma igreja missionária, ela compreendeu essa graça de Deus da pregação para os povos. Paulo fala disso como graça, a graça de manifestar, a graça de pregar. Vai manifestar, verso 9, qual seja a dispensação do mistério, essa administração do mistério de Deus, agora revelado, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. E Paulo fala da bênção da criação da igreja. Sabe, essa pregação faz com que a igreja seja criada. Por que a igreja é criada? Diz versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, depois dos canais revelatórios, os apóstolos e profetas neotestamentários, agora conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Até o reino angelical conhece o Evangelho depois da revelação apostólica. A presença da igreja faz com que, parece que próprios anjos, isso era oculto a eles. Mas quando Deus cria a igreja, essa palavra multiforme no texto bíblico é a multicolorido. A sabedoria de Deus é multicolorido. Deus é pintado na Bíblia como arco-íris. Em Apocalipse, Deus é tão belo quanto o arco-íris. Eu gosto muito de flor. Ver uma rosa assim, eu acho a coisa mais linda. Aliás, no Diário de Sábado, eu falo, se alguém não gosta de flor, não ama Deus, porque a flor representa a grandeza de Deus. Deus é pintado na Bíblia como alguém que é multicolorido pela presença do arco-íris. E interessante que isto é bastante simbólico, e Paulo vai dizer que a sabedoria de Deus é multicolorida. A presença da igreja faz com que o mundo entenda o quanto Deus é sábio. A multiforme manifestar pela igreja, diz aqui, para que pela igreja a multiforme
sabedoria de Deus se torne conhecida. Mas não há agência no mundo para que Deus se torne conhecido. Esse Deus sábio na forma de agir, na forma de criar e de agir, nesse mundo que Ele criou, não tem instrumento a não ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. A presença da igreja não é só uma comunidade que se reúne no bairro Sagrada Família, mas Deus cria a sua igreja localizada em várias regiões para que Deus seja conhecido na sua multicolorida sabedoria. Por isso, irmãos, precisamos plantar igrejas. Hoje, esse negócio de desigrejismo, eu sou crente, mas não tem igreja. Irmãos, isso é antibíblico. A igreja, inclusive, reunida, todo mundo passar na rua. Eu fico pensando, esses vizinhos que estão aqui, nunca se converteram. Esse povo vai ser condenado terrivelmente por Deus, porque esse povo sabe que tem uma igreja aqui. E às vezes tem até ódio da igreja. Um dia esse povo vai prestar contas para Deus. Porque quem mora perto da igreja também tem birra de igreja. Isso é uma coisa diabólica. Um dia esse povo vai prestar conta, porque não tiveram o privilégio de adentrar essa casa e ouvir a sabedoria de Deus, o povo de Deus reunido pela pregação. Então a igreja é muito importante. É muito importante você estar junto como igreja. Isso faz que este grupo expresse pela sua vida, e também não só reunido, mas espalhado onde estiver o crente, esse povo vai manifestar o quanto Deus é sábio. A igreja é uma publicadora da multicolorida sabedoria de Deus para os povos. O povo só conhece a Cristo por meio da sua igreja. Então Paulo fala para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais até do reino angelical, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé dele. Paulo diz, por esta graça, no verso 14, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Se você entendesse isso, você ia orar muito mais pela obra de Deus. A gente está na igreja toda a vida, nós nunca aprendemos a orar, irmãos. Como é difícil orar. O povo de Deus não gosta de orar. Você faz qualquer coisa, mas você não consegue orar. Parece um negócio diabólico. Parece que o diabo trava a gente para não orar. É tanta coisa que aparece para a gente não orar. Deus vai cobrar isso de você e de mim. A gente não consegue orar. Você consegue até tocar instrumento, você faz isso aqui na igreja, professor escola dominical, mas você não consegue orar. Irmãos, temos que orar para que, Paulo falou, por causa dessa graça, eu me ponho de joelhos. Isso é uma expressão de Paulo, dizendo que ele orava muito para a expansão da obra. Nós precisamos aprender a orar, irmãos, esquecer da gente mesmo. Eu quase não oro por mim, sabe, mas nessa agenda diária de oração, como é bom orar pela obra de Deus. Para que Deus, pelo poder do seu Espírito, faça com que a igreja seja criada mais e mais plantada, para que Deus se torne conhecido na sua multiforme, sua multicolorida sabedoria. Deus será conhecido, segundo a Bíblia, em toda a terra. Lá em Mateus 24:14, cita esse texto, e o Evangelho será pregado a todo mundo. No Novo Testamento, essa palavra mundo é mundo habitado. Onde tiver uma casa, uma família, o Evangelho tem que chegar lá para que Deus se torne conhecido na sua sabedoria multicolorida. E Deus quer usar, é você que vai orar, você que vai para os campos, você que vai participar, você que evangeliza aqui na cidade. A igreja tem esse papel. Então, ser igreja Sagrada Família, não é só vocês pensar em 50 anos, nós aqui no bairro, não. Alguém diz, a igreja está na cidade, mas não é da cidade. A igreja pertence ao projeto de Deus para testemunho dessa multiforme sabedoria dele para os povos. Eu queria encorajar a igreja sempre a pensar em um grande potencial missionário. Fiquei muito contente porque temos hoje um casal lá no Peru, temos alguns casais, mas o Jairo era um pastor batista e se tornou presbiteriano, da nossa agência de missões. O Jair trabalha com casais, ele e Kenny, estão 20 anos no Peru. Os filhos não falam mais português, são todos peruanos, e estão lá, começar agora um plantio de uma igreja. A igreja, vão receber agora o primeiro grupo de pessoas convertidas em profissão de fé. Mas ele já mandou uma carta
a gente quer já transformar numa igreja missionária. A igreja não tem nenhum recurso praticamente, mas nós queremos adotar um campo missionário. Então, me ajude aí pense um campo missionário, um missionário que pode participar com ele já no começo. Ele diz, já sei exatamente o que a Bíblia manda fazer. Uma bênção para que você possa ser de fato igreja. Uma igreja aí no Peru. Queria, nessa noite, concluir, irmãos, pensando nessa graça do Evangelho. Talvez você está frio, talvez nós estamos frios, talvez não encontramos, a gente racionalmente pensa nos valores da vida, e nós decidimos a viver na igreja, mas não tão próximo do Evangelho. Na igreja, como membro do grupo, mas nós começamos a perder o entusiasmo pelo Evangelho. Lembre-se que esse Evangelho, Paulo diz que é a expressão da graça, tanto porque nós o recebemos e participamos agora de Cristo, por causa desse Evangelho, e porque também Deus nos contrata como agentes para que sejamos uma bênção na igreja, para declarar a multiforme sabedoria de Deus. Eu quero me lembrar do grande projeto de João Calvino. Enquanto ele viveu, João Calvino, ele tinha 2 projetos de vida. O grande reformador de Genebra, João Calvino dizia que meu projeto de vida é conhecer a Deus enquanto eu viver. Eu quero conhecer para amá-lo. Eu quero experimentar Deus em todos os aspectos. E ele viveu a vida inteira para conhecer Deus. Mas ele diz, o teu projeto é que enquanto eu viver, eu quero tornar Deus conhecido. O que depender de mim, Deus será conhecido. E aqui olhamos a vida dele toda para conhecer Deus e para tornar Deus conhecido. E para isso ele mandou centenas de missionários para o mundo, inclusive para a França, quando mandou Jacques Lefebvre para a França. Esse homem vai ter um grande galardão. Um dia nós vamos ser colocados no tribunal de Deus. Fico pensando na vergonha de Deus, um Deus tão santo, que nos doou tudo, sabe, tanta graça. A gente vai chegar lá e o que nós vamos pensar? O que nós fomos? O que nós fizemos por esta causa? Paulo diz, por essa graça eu me ponho de joelhos. Ele começa dizendo assim e termina dizendo, por esta graça, então me ponho de joelhos diante do Pai. Que honra é ter o nome de Deus, não ter o nome de Mohammed, mas o nome de Deus na assinatura. Pertencemos ao Senhor. Que graça, maravilhosa graça, como diz o hino que nós cantamos, belíssimo, maior do que tudo, que graça. Irmão, Deus abençoe-nos e que nesse tempo que a igreja está fazendo aniversário, a gente possa pensar e refletir, o que é de fato ser igreja? Qual é o nosso papel? Qual o papel como esse corpo de Cristo que Deus criou nesse lugar? Deus usou pessoas para começar aqui, e eu sou membro depois de 51 anos da igreja, mas o que estou fazendo para que Deus se torne conhecido na sua multicolorida sabedoria? Que bênção é receber o Evangelho revelado, que bênção é ser um promotor do Evangelho para que Deus se torne conhecido. Amém? Deus abençoe você e a mim também. Vamos cantar o hino 304.